Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. A semana foi marcada por elevações nas taxas de juros no Brasil e também nos Estados Unidos. Na chamada Super Quarta, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, levou a Selic em 1 ponto percentual para 12,75% ao ano, maior patamar desde 2017. O crédito rural é impactado pela alta de juros e nós vamos conhecer as expectativas para o Plano Safra 22-23. Já nos Estados Unidos, o Federal Reserve elevou os juros do país em 0,5 ponto percentual, para um intervalo entre 0,75% e 1%. Esse foi o primeiro aumento dessa magnitude em 22 anos. E na semana, a proposta feita pela União Europeia de proibir a importação de petróleo da Rússia nos próximos 6 meses esteve no radar dos mercados pelos potenciais impactos na formação de preços de combustíveis daqui para frente. A medida precisa ser aprovada pelos 27 países que fazem parte do bloco econômico para se efetivar. Além disso, o cenário eleitoral no Brasil continua no centro das atenções. Nós vamos repercutir os recentes acontecimentos e conhecer novas projeções para a disputa presidencial. Para esta primeira parte da nossa conversa, vamos receber Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Seja muito bem-vindo, Jason. Olá, obrigado pelo convite. Uma satisfação recebê-lo. Assim como você, Ismael Curcio, que é head de petróleo, gás e renováveis da StoneX Brasil. Seja muito bem-vindo, Ismael. Obrigado, Kelly. Tudo bem? Muito bem, e vamos direto ao ponto. Essa foi uma semana muito cheia e a gente precisa das análises para avaliá-las e também entender o que vem pela frente. E eu começo com você, Jason. O Copom aumentou a taxa básica de juros nesta semana. Novas altas virão pela frente? O que você enxerga? A sinalização emitida ali pelo Copom foi de provável elevação adicional de juros. O mercado tem uma projeção, uma mediana ali na faixa de 50 basis points, ou seja, 0,5% de uma elevação adicional, o que não significa necessariamente que vai ser essa elevação, porque nós tivemos alguns movimentos, por exemplo, de petróleo, que atrapalhariam efetivamente as metas do Banco Central, ou pelo menos os cenários alternativos que acabaram se tornando cenários centrais do Banco Central, que contavam com uma queda do preço do petróleo, pelo menos ali abaixo de $100 o barril, e aí obviamente existem todas as dificuldades inerentes a este contexto. E, ao mesmo tempo, a questão do câmbio. Nós tivemos aí uma semana bastante volátil para o câmbio, várias oscilações em direções diferentes. Não é uma sinalização, por exemplo, de que o investidor estrangeiro saiu do Brasil, é simplesmente uma sinalização de alteração de portfólio importante, mas abre a dificuldade para o Banco Central evitar de concretizar. Ele sinalizou de alguma maneira que realmente o cenário de pausa dele não tinha como ser feito, ele já tem um sinal de 50 basis points, e a depender de como vai se manter toda essa situação no curto prazo, que é a questão do choque de ofertas na China e a questão da invasão russa à Ucrânia, a continuidade da alta de juros pode ocorrer, dado esse contexto. Muito bem, você está dizendo que é uma provável elevação, que é inferior a 1 ponto para a próxima rodada do Copom, mas a gente está com 12,75% de Selic. Você acredita que a gente vai se aproximar dos 14% ou pode até superar diante desse cenário que você coloca de uma pressão inflacionária? Ainda este ano, provavelmente não, mas pode se aproximar a partir do próximo ano. Existe um cenário em que o Banco Central ele pode entrar num processo de pausa até dado o contexto atual, depois dessa elevação, que seria adicional à pausa que ele mesmo tinha proposto, ou seja, ele tinha deixado quase que enfaticamente claro que ele gostaria de parar nessa reunião, mas não houve possibilidade, dado o contexto inflacionário de pressões que atingem não só o Brasil, mas também boa parte do mundo. E aí, nesse contexto, efetivamente, esta alta para 13,25, o mercado já precificou e já está praticamente também precificado nas curvas de juros. O que precisa se observar agora
é se nós teremos alguma coisa adicional e o quanto será esse adicional. Para a parte do mercado, esse adicional provavelmente é de 25 basis points. Muito bem, então 13,25% é o que o Jason está colocando aqui para a gente, numa sinalização clara de que a elevação observada na taxa básica de juros da economia brasileira ainda tem espaço para subir mais. Para encerrar essa primeira parte da participação que você faz, Jason, sobre análise de juros no Brasil, você acredita que em 2023 a gente volta para a taxa de juros de um dígito, ou seja, abaixo de 10% ao ano no Brasil, como é inclusive projetado pelo Boletim Focus do Banco Central? A expectativa da mediana do mercado vai nessa linha, exatamente depois de passar todos os processos, as agruras de curto prazo e, obviamente, o processo de efetividade das ações de política monetária na economia real, que tem uma defasagem de 6 a 9 meses, ou seja, a partir da última elevação de juros, a expectativa, obviamente, a partir de 9 meses é que se tenha sido efetivo na economia, tenha gerado seu efeito, apesar das dificuldades que ocorrem agora, e aí dá a possibilidade do ciclo de afrouxamento ter o seu início. O problema, efetivamente, é que essa inflação, os instrumentos para se lidar com essa inflação, na verdade, são pouco eficientes, porque é uma inflação de oferta e não é uma inflação de demanda. E os instrumentos que nós temos atualmente são efetivamente instrumentos para se lidar com inflação de demanda e são os únicos, na verdade, que o Banco Central tem poder. Ou seja, é uma situação mais desafiadora, para dizer o mínimo. Obrigada, Jason, pelas contribuições iniciais. Gostaria de saber de vocês, Maley, o Jason acabou de mencionar aí um elemento da sua área, o petróleo, como um fator que tem colaborado para essa pressão inflacionária. Nesta semana, a proposta da União Europeia de proibir a importação do petróleo russo ganhou atenção no mercado, né? Aquele embargo. Qual é o status dessa situação no momento? Você acha que essa sanção deve efetivamente acontecer? Eu acho que a chance é muito grande, viu? Porque as discussões estão em níveis já bem avançados, né? É claro que as sanções iniciais, né? O pacote é um pacote de sanções que a União Europeia quer colocar contra a Rússia. Ela era muito mais restrita, né? E a hora que você coloca as discussões, alguns países têm muito mais a perder do que outros, né? E eu acho que é aí que está esse ponto da discussão. A expectativa é que fosse aprovada essas sanções hoje, né? E acabou que não aconteceu. O mercado espera, assim, que semana que vem, talvez final de semana, a União Europeia chegue numa decisão, né? As sanções são sanções duras, pesadas, né? São proibições, por exemplo, de uma importação de petróleo e derivados, já até final do ano, pela maior parte dos países, né? Então, a discussão está entre a exclusão nesse prazo inicial de Hungria, Eslováquia e República Tcheca, talvez outros países entrem mais em curto prazo, justamente porque são países altamente dependentes do petróleo russo, tem toda uma infraestrutura dedicada à importação dos petróleos e dos derivados russos. Mas também estava na discussão que a partir de um mês, já a partir do próximo mês, as empresas, as tradings russas, né, as tradings europeias já não poderiam fazer negócio com a Rússia. Isso também tem um impacto gigante no mercado, porque as principais tradings hoje que exportam petróleos e derivados são europeias, tá? Então, também existe uma expectativa que esse prazo seja prorrogado aí de um mês, mas para 3 meses. Porém, ao que tudo indica que ela deve acontecer, tá? De uma forma ou de outra, a gente deve ver essas sanções entrando já na próxima semana, né? O que a gente não sabe é se a Rússia pode retalhar de alguma forma a Europa, né? Aí imaginamos que pode ser economicamente, porque as sanções elas têm um prazo para começar. Então, possivelmente a Rússia pode fazer alguma antecipação na oferta desse combustível aí e prejudicar ainda mais a economia europeia em curto prazo. Pois é, você está dizendo para a gente então que na próxima semana a gente pode ter a confirmação de um embargo total ou eventualmente parcial ao petróleo russo por parte da Europa. Eu lembro, Ismael, de ter lido um levantamento, uma projeção do Instituto de Finanças Internacionais dizendo que se isso acontecer, a gente poderia ver o petróleo até a $200 o barril. Para a audiência que está em casa, eu acho que um ponto de contágio dessa nossa discussão é saber
Que efeito isso tem na tendência de petróleo? Porque a partir desse elemento a gente pode prever o que vai acontecer com o preço de óleo diesel, de gasolina, que são elementos básicos no dia a dia de todos nós. Objetivamente, se acontecer o embargo, para onde vai o preço do petróleo? Para baixo não vai, mas eu acho que os $200 é um pouco, está muito longe disso acontecer. A gente sabe que o mercado estipula, tem muitos números aí, às vezes sem embasamento, né? Com certeza a gente deve ter volatilidade, Kellen, mas saiba que o mercado já precificou basicamente tudo, né? O mercado costuma antecipar muito esses movimentos, então o que a gente está discutindo agora basicamente já tá sendo precificado hoje. Claro que isso está trazendo aí uma volatilidade para cima, o preço está subindo agora, nesse momento, justamente porque sabe que vai causar uma ruptura no fluxo normal, né, o fluxo normal de petróleo, de derivados que hoje já acontece, mas é muito difícil você estimular um preço. Inclusive antes da guerra eu lembro que falavam isso também, petróleo vai a 150, vai a 200, então eu teria um pouco de cautela em falar que vai a 200, vai a 180, mas é sabido que a gente não deve ter um preço mais barato de petróleo se isso se efetivar, tá? E ao que tudo indica, isso vai acontecer. Então, a gente deve ter, sim, uma disruptura no fluxo normal de petróleo, né? E o impacto para a gente é justamente porque a Europa vai buscar petróleo no principal fornecedor hoje de derivados aí do mundo, que é os Estados Unidos, não é de petróleo, mas de derivados, o diesel, que é o Golfo dos Estados Unidos, e aonde basicamente vem todo o volume de petróleo nosso, e a gente já está mais restrita a oferta no petróleo de derivados no Golfo, e a gente imagina que isso pode ficar ainda mais, tá? Então, acho que o impacto direto para o Brasil é esse. Muito bem. Então, nós temos vários elementos para analisar com você. Você está falando aqui sobre um aumento de demanda concentrada ali no Golfo e impactos, eu vou saber na sequência, sobre oferta de diesel ao mercado brasileiro e preço de diesel, que interessa demais a formação de custo de produção no agro. Eu volto com vocês em um instante. Fiquem por aí, porque é hora de comunicar à nossa audiência que a gente vai dar início à segunda rodada de discussão. Nessa primeira parte, vocês já viram as análises sobre a tendência para a taxa de juros no Brasil. Ainda hoje, a gente vai analisar os efeitos dessa curva altista nos juros para crédito rural e financiamento de custeio e investimentos no setor agro. Aguardem. Agora a gente vai analisar outros elementos, sem antes lembrá-los que a gente já passou por uma análise que trouxe a perspectiva de ruptura do fluxo normal de petróleo com a possibilidade de um embargo da Europa ao petróleo russo, com impactos diretos na formação do petróleo ao redor do mundo e na formação de preço de combustível. E já ouvimos dos nossos entrevistados que não há nesse momento uma tendência do preço do petróleo cair. Vamos adiante, porque agora a gente vai analisar mais questões envolvendo também taxa de juros nos Estados Unidos e tendência para dólar. Voltamos com os nossos convidados e é hora de eu perguntar a você, Jason, o que vai pesar mais na tendência do dólar de agora para diante? A alta de juros nos Estados Unidos ou esse diferencial de juros que o Brasil está pagando, hein? Eu vi você dizendo que não há uma sinalização de que o investidor estrangeiro está saindo do Brasil. Isso significa o que para a tendência de dólar, hein? No curto prazo, nós estamos passando por uma pressão agora mais voltada efetivamente a uma pressão global do dólar, dado aí as incertezas em relação aos movimentos de política monetária, mas o próprio Fed indicou que ele não quer fazer um aumento além de 50 basis points, ou seja, ele tirou da mesa 75 basis points para as próximas reuniões, o que significa que a pressão de fluxo para os Estados Unidos pode ser diminuta. Isso trouxe uma preocupação no mercado em relação à condução da política monetária e o cuidado com a inflação que os Estados Unidos podem estar tendo agora, mas, de certa maneira, isso também traz um alento à manutenção de certa liquidez em nível global, e essa manutenção de liquidez, obviamente, teria um reflexo em termos de moedas de mercados emergentes. A impressão que temos de curto prazo, ela não é essa, porque nós estamos ainda passando por ajustes, o mercado está se ajustando a esse novo cenário. Mas, passado esse período agora de ajustes, a tendência primeira do investidor voltar a buscar
alguns ativos que o façam satisfeito em alguns mercados emergentes. Nós somos os mercados mais líquidos nesse momento, nós temos os mercados mais líquidos nesse momento, e a partir da melhora dessa percepção de risco, obviamente, o investidor começa a analisar cada vez mais os dados que saem nos Estados Unidos, como nós tivemos na semana que se passou aí, dados de atividade econômica e principalmente dados do mercado de trabalho americano, que mostraram uma robustez acima, no cômputo geral, acima do que se viu no setor privado. Agora, para eu entender, o que você está dizendo para a gente é que os mercados estão se ajustando, mas eu gostaria de ter mais detalhes deste ajuste para tentar ter uma clareza a partir do seu ponto de vista de que será que esses fluxos internacionais vão continuar vindo para o Brasil buscando essa taxa de juro real que a gente tem hoje? E isso vai fazer o dólar ficar mais para perto de 4,50 do que para 5? Ou essa alta de juros nos Estados Unidos, mesmo que não tenha uma continuidade tão agressiva, vai manter o dólar não tão baixo como 4,50, mas com um viés talvez até um pouco mais altista? Objetivamente, o viés de dólar é alta ou baixo, puxado por qual fator? De novo, vou repetir o que todo economista diz, se eu soubesse a direção do dólar, eu estaria muito mais bilionário, porque o dólar é feito para o economista passar vergonha. Eu estou dizendo que no curto prazo existe um ajuste do dólar e que então a tendência ainda é de uma pressão global, e aí ele está em alta. Mas, dado que nós conversamos com os investidores lá fora, que nós temos a visão aqui, é que existe sim a tendência e a perspectiva de que o retorno do mercado volte aos mercados emergentes, entre eles o Brasil. Ou seja, isso é um fator baixista para... É fator baixo, melhor, é um fator que faz o real se apreciar em relação ao dólar. E aí você pode dizer para a gente se você enxerga um dólar mais perto de 4,50 ou não, é muito baixo para esse momento? É muito baixo. Dizer isso agora é temeroso porque a gente não sabe. A gente imaginou que o dólar fosse próximo de 4,50, ele foi a 4,60 e voltou. E... ao mesmo tempo, ele passando ali da faixa de 5 e 10 também, ele tem muita dificuldade de ultrapassar, ele tem uma resistência muito forte ali. Nesse ajuste agora, ele vai buscar, se o fluxo se confirmar nessa tendência que nós estamos observando, ele fica abaixo de 4. O quanto abaixo de 4, aí é a pergunta de $1 milhão que eu também gostaria de saber. Muito bem, obrigada, Jason. Smalley, conte pra gente, você deu algumas pistas na primeira rodada de que não vê elementos que levem o petróleo para baixo. Diz que essa possibilidade do embargo da Europa ao petróleo russo vai gerar uma demanda acentuada no Golfo dos Estados Unidos. Objetivamente, para você, a pergunta é: há risco de faltar diesel aqui no Brasil? Eu já li isso em um jornal aqui do Brasil, dizendo que esse risco poderia acontecer diante de uma demanda muito aquecida num mesmo local. Começamos por aí. Esse risco existe? Eu dizer que não existe, eu estaria mentindo, mas assim, ele é muito, muito baixo, viu, Kellen? Eu não me preocuparia com falta de abastecimento. Hoje a Petrobras aí consegue abastecer mais de 80% do mercado e a gente tem uma estrutura de importadores e já um fluxo de importação sempre muito grande, tá? Então eu diria que é um risco muito, muito baixo. Por mais que o ambiente global seja difícil, eu acho que o maior problema não é ter oferta, mas sim o preço que a gente vai pagar para ter essa oferta, tá? Mas não vejo problema de desabastecimento, não. Muito bem, então a gente vai avançar para mais um degrau nessa conversa. Smalley, ainda com você. O risco de desabastecimento ele é baixo na sua percepção, mas há uma tendência do consumidor brasileiro ter que pagar mais por esse diesel. Inclusive, eu sei que você fez um estudo mostrando hoje qual é a defasagem do mercado doméstico em relação ao mercado internacional. Trocando em miúdos, quanto mais o diesel teria que subir para acompanhar essa tendência global? Segundo o nosso levantamento da Stonex de PPI, né, que é a paridade de importação que a gente usa diretamente com os importadores, hoje para a Paulínia, né, que é a principal referência de refino do Brasil, estaria em R$1,30, R$1,30. Então, assim, é realmente muito distante do preço praticado pela Petrobras hoje no mercado interno, tá? Então, você pegar esse preço do diesel no Golfo, trazer até o Brasil, nacionalizar ele sem impostos, você teria um custo de R$1,30 a mais.
esse custo, ele está acontecendo na bomba, tá? Efetivamente, nós estamos pagando por esse preço a mais no mercado internacional. O ponto é, ele está sendo diluído pelo um custo muito mais baixo que a Petrobras está praticando nas suas refinarias. Então, o peso dele, ele é muito menor do que o peso do que o mundo lá fora está pagando, tá? Então, a gente acaba tendo essa vantagem pela Petrobras estar praticando um preço muito abaixo do mercado internacional, e isso acaba ajudando a controlar essa alta na bomba, viu, Kellen? Mas aí é uma decisão que a qualquer momento pode mudar. Se a Petrobras tomar a decisão de fazer um reajuste, há espaço para uma alta de até R$ 1,30 para acompanhar a paridade internacional, ou seja, isso pode acontecer a qualquer momento a partir de agora para o diesel. Exatamente. Na verdade, a Petrobras costumava fazer esses ajustes mais periodicamente, né? A gente, final do ano passado, a gente tinha ajuste a cada 2, 3 semanas, dificilmente passava um mês sem um ajuste, para baixo ou para cima, tá? O problema é que no final do ano a gente começou a ter um choque de oferta de petróleo e o preço começou a subir muito, e a Petrobras acabou segurando várias vezes aí esses aumentos. E a gente tem que colocar também, bem importante, que não é só o preço do petróleo, mas sim o câmbio, tá? Já que é uma paridade de importação, o câmbio tem um peso gigante, tá, nessa conta. E aí a gente tinha um câmbio de 4,60 2, 3 semanas atrás, e agora o câmbio já está valendo acima de 5, acho que hoje estava 5,7, 5,9. Então, isso acaba pesando significativamente na conta de paridade de importação, tá? A Petrobras não tem mexido no preço, Kelly, então a gente fica um pouco sem saber se é uma política que ela vai adotar daqui para frente, se vai perdurar até final do ano, ou se a qualquer momento realmente ela vai voltar à política de paridade de importação e vai colocar o preço mais de acordo com o mercado internacional, tá? Esse é um ponto bem importante. Para fechar esse bloco com vocês, Marley, a gente viu os resultados da Petrobras, os lucros reportados nesta semana. Eu gostaria de saber se isso dá uma pista para você de que a Petrobras pode continuar com essa política um pouco mais retardatária em relação a acompanhar o que acontece no mercado internacional. Sim ou não? E a segunda pergunta é, diante desse embargo que você disse que deve acontecer por parte da Europa ao petróleo russo, esse também seria um fator adicional de choque altista para combustível? Eu acho que sempre existe esse risco, viu, Kellen, dessa mexida de preço, mas como a Petrobras tem sido usada pelo governo de uma forma geral aí, a gente sabe o peso que o combustível tem, toda a inflação, que nem o colega já comentou, toda a cadeia, é realmente difícil a gente imaginar que o governo vai pressionar, na nossa opinião, para que a Petrobras não aumente, tá? Isso é uma opinião nossa, né? E realmente o lucro foi recorde, né? 44,5 bilhões de reais, né? Dado ao cenário atual. Mas, de novo, é uma política mais... Se você vê a declaração da Petrobras, hoje à tarde eles fizeram uma conversa com os investidores e a Petrobras fala diferente, tá? Então, a gente precisa esperar para ver os próximos capítulos, tá? Então, é difícil a gente ter uma direção agora, se a gente está vendo na ação, a gente não está vendo mudanças, mas a fala, hoje a Petrobras foi enfática, falou que não vai congelar preço, que vai continuar com a paridade de importação, falas aí do presidente, então vamos aguardar. Se for seguir a paridade de importação, esperem um aumento significativo no diesel, tá? Muito obrigada, Smiley, muito obrigada, Jason. E eleição é um dos temas dessa rodada. Nesta semana, o ex-presidente Lula foi capa da revista americana Time. O assunto gerou uma série de repercussões aqui no Brasil, seja de análises contrárias ou a favor do teor da reportagem da revista internacional. Sobre este assunto, a gente vai conversar também a partir de agora com mais um convidado que acaba de chegar. Ele é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group, Christopher Garman. Se junte a nós e seja muito bem-vindo, Christopher.
Muito obrigado, Kellen. Prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Mais uma vez, a gente que agradece. E eu gostaria de iniciar já com você, Christopher, e saber que tipo de impacto essa reportagem da revista Time gera na disputa eleitoral e se é que gera, né? Qual é o cenário atual hoje para as eleições presidenciais na sua avaliação? Não, perfeito. Olha, eu acho que as repercussões de uma matéria como essa têm impacto quase zero nas eleições, tá? Eu até diria mais amplamente, muitas vezes se discute, não é, quais são as repercussões de declarações controversas que o presidente Lula tem dado nos últimos meses, seja do lado de aborto, seja do lado da classe média, dos policiais, mas, como um todo, num período pré-campanha, onde os eleitores não estão prestando atenção, esses tipos de eventos são muito mais espuma que debatemos na imprensa, entre pessoas que estão acompanhando, e tem um impacto muito pequeno, quase zero, perante a opinião pública. A única coisa que importa agora é o perfil da recuperação da economia. A gente olha a recuperação do presidente, seja nas suas taxas de aprovação, que estava em média 30% no segundo semestre do ano passado, agora está em 36%, o ótimo bom foi de 23% para 29%, e a diferença no segundo turno também caiu um pouco. Eu acho que isso foi puramente o fruto de um ambiente econômico onde houve uma recuperação parcial da renda, o salário mínimo foi reajustado em 10% na virada do ano, alguns programas que o governo acabou implementando, a recuperação no emprego, que foi maior do que antecipado, exacerbado também, acentuado com o fim das restrições da Covid-19. Então, aquele sufoco no segundo semestre do ano passado foi parcialmente aliviado, tá? Acho que é só isso que está acontecendo, explicando os índices de aprovação e a recuperação parcial do presidente. A eleição vai ser muito pautada se essa recuperação continua ou não, né? E aí nós temos duas visões aí no mercado, assim, pelos economistas, eu não sou economista, mas uma leitura mais otimista é que a recuperação do emprego ainda tem pernas para poder seguir adiante, e talvez a renda real possa se recuperar, não é, parcialmente nos próximos meses. Se isso ocorrer, o presidente entra numa posição mais competitiva, não diria de vantagem, mas mais tete-a-tete. A outra visão é que, no fundo, essa recuperação parcial da economia foi fruto de uma recuperação da renda, do trabalho, mas tende a perder gás nos próximos 3, 4 meses, na medida que nós estamos num ambiente altista de inflação, exacerbado pelo ambiente externo. E aqui é importante a discussão anterior que eu cheguei. A nossa visão da Eurásia, nós temos uma visão pessimista da crise da Ucrânia, então isso significa que todo mundo vai ter que importar a inflação de alimentos maiores com alguma pressão do lado de combustíveis. Isso é ruim para qualquer governante. E aí, ao longo se a renda real começar a ser corroída nos próximos meses, gradualmente, isso sugere que o presidente teve o seu pico de recuperação, pode se estabilizar, mas é um ambiente favorável para a vitória do presidente Lula. Então, eu acho que, no fundo, o variável econômico é o mais preponderante. Só citando o assessor de campanha do Bill Clinton, que diz que a economia é estúpido, eu acho que, no fundo, é isso que nós deveremos focar. O resto, nesse estágio do jogo, é espuma. Muito bem, Christopher, para sua chegada, quero fazer mais uma pergunta para que, na sequência, a gente abra espaço para Jason e Smalley. Você, no início da sua fala, trouxe alguns elementos sobre as atuais declarações do ex-presidente Lula. E eu tenho ouvido dizer que essas declarações mais recentes mostram um Lula mais à esquerda. E aí, a minha pergunta para você é: primeiro, se você acredita que a eleição sim vai ser polarizada entre Lula e Bolsonaro, e segundo, se Lula se mostrar de fato mais voltando à sua raiz, mais esquerda raiz, o eleitor de centro, que pode estar ainda tentando escolher entre um desses lados, tenderia mais para o lado de Bolsonaro ou para o lado de Lula, na sua avaliação? Perfeito. Olha, eu acho, em primeiro lugar, que tudo indica que vai ser uma eleição muito polarizada. O presidente Bolsonaro tem uma base de sustentação forte. Analistas subestimam o apelo da imagem dele, até um presidente que luta contra instituições como a mídia, como o judiciário. Existe um desencanto profundo ainda na sociedade, e ele fala para esse desencanto, e tem, assim, por ser um governante buscando a reeleição, tem vantagem. Então, ele tem uma perna forte. O ex-presidente Lula tem outra perna muito forte do lado do PT e a imagem do próprio Lula, tá certo? Aí eu diria, eu não vejo as declarações do ex-presidente Lula como sinal que ele está embarcando por um discurso mais radical de esquerda. Se a gente
escuta bem todos os assessores do ex-presidente, que tem discutido estratégia, vai ser uma campanha de duas pernas. Uma é uma mensagem de unidade nacional. Então, o presidente Lula não é uma liderança de esquerda ou do PT, é uma liderança que quer unir o país. A escolha do Geraldo Alckmin é a expressa manifestação dessa estratégia. É uma estratégia de campanha e uma estratégia de governabilidade. Mas, segundo, também vai ser uma campanha com tons populistas, porque nós estamos saindo de um quadro com a renda real caiu 10% e pessoas estão sofrendo com as repercussões de uma inflação mais elevada. Então, vai ser uma campanha que vai falar para essa dor econômica e social. Então, podemos ter as duas coisas, uma mensagem política de centrismo e propostas na campanha que são como um populismo que possa gerar preocupação no mercado financeiro. Então, as duas coisas podem estar caminhando conjuntamente. Aí o mercado fica olhando o discurso moderado do centrismo político, vai ser moderado no econômico, mas aí não, vem uma declaração do lado oposto econômica radical de esquerda, não é nenhum nem outro, tá? Mas no fundo, eu diria que essa eleição vai ser pautada sobre qual candidato é mais crível no quesito de emprego e renda. Se a gente olha as pesquisas, essa é a grande preocupação hoje nos eleitores. E em 85% dos casos, o candidato que é mais forte no principal tema ganha, tá certo? O ex-presidente Trump estava com uma taxa de aprovação maior do que o do presidente Bolsonaro e perdeu, porque a grande preocupação era o Covid-19 e ele ia mal no Covid-19. Então, e hoje, o ex-presidente Lula, na nossa visão, tem uma vantagem, porque ele é tradicionalmente forte no quesito de emprego e renda e muito fraco no tema de corrupção. Corrupção é uma preocupação muito menor do que era 4 anos atrás. Então, veja que se a situação econômica não for revertida, não tivermos uma recuperação maior do que esperado, a gente está com a visão que o ex-presidente Lula é favorito, sim, nessa disputa. Okay. E o mercado que achava que o Lula tinha a eleição ganha, exagerou, e agora está começando a exagerar, achando que a eleição está totalmente aberta. Muito obrigada, Christopher. Você acaba de me dar, deixa para eu perguntar a você, Jason, você que está aí no mercado, né, nas mesas, operando, participando ativamente dessa construção de perspectivas. O que o mercado financeiro está vendo hoje sobre o cenário político-eleitoral? Existe alguma percepção de que o cenário com Lula favorito é um cenário de mais aversão ao risco no mercado? Ou o Bolsonaro favorito seria um cenário de mais aversão ao risco? Qual é a leitura hoje do ponto de vista econômico? Bom, não represento o mercado em si, mas o que a gente ouve em média aqui é que basicamente existe a percepção de que os dois têm uma visão muito parecida em termos fiscais, o que é a grande preocupação do mercado. Então o mercado meio que, entre aspas, jogou a toalha nesse sentido, nessas expectativas de que pudesse haver algum ajuste mais sério da economia em termos de também reformas, ou seja, são dois candidatos nesse sentido que acabam sendo muito parecidos. Há, por parte do mercado, sim, a percepção de que o presidente Lula, fiscalmente, ele pode ser um pouco pior do que o presidente Bolsonaro, dado até as declarações que ele tem feito até agora, e a ausência de um plano econômico crível, de forma a entendermos efetivamente o que é um possível novo governo, mas neste momento o mercado não opera eleição ainda. Observa os números, é passivo nesse sentido, tanto que boa parte das pesquisas atuais são feitas por entidades do mercado financeiro, mas o resultado com subida do presidente Lula, ou o resultado com subida do presidente Bolsonaro, não tem absolutamente feito movimento em nenhum ativo de mercado financeiro, seja dólar, seja bolsa de valores. Muito bem. E a partir de quando, tradicionalmente, o mercado começa a repercutir com mais intensidade as eleições? A partir de agosto e setembro. Mas, como eu citei, como os dois têm alguns vieses parecidos, em especial sobre a questão fiscal, que é a grande preocupação no mercado no curto prazo, além das reformas, obviamente, pode ser que seja menos impactante do que em eleições anteriores, né? Então, se esperava, obviamente, que o governo Bolsonaro tivesse um viés mais liberal econômico, esse tipo de coisa, acabou não acontecendo. O mercado se decepcionou bastante em algum momento. Sabe que dentro desse contexto há um posicionamento fiscal de menor responsabilidade pelo lado do PT, isso é citado nominalmente através de retirada de teto de gastos e outras coisas. Então, o mercado, na verdade, não alimenta nenhuma grande esperança de melhora em termos de contexto. Essa é a realidade. Muito bem, muito obrigada, Jason.
Ismael, para você a pergunta é: combustível possivelmente vai entrar aí nesse leque da economia que a gente acabou de ouvir o Christopher e o Jason falando, combustível sendo um também dos principais temas durante os debates eleitorais. Existe algum tipo de expectativa em relação a uma eventual privatização da Petrobras no próximo governo ou uma política de congelamento de preços de combustíveis no Brasil? Vocês têm esses cenários para cada um dos candidatos? Que tipo de impacto teria na área de energia, que é a área que você cobre, Ismael? Existe uma preocupação, com certeza, do mercado, especialmente importador, que é onde o candidato Lula acabou comentando já efetivamente sobre importação de derivados, né, que hoje é feito por mercado privado, né? Existe um pouco de preocupação, mas em relação a combustíveis, o Brasil não é autossuficiente, então dificilmente a gente vai ter uma mudança drástica em relação a como o mercado está organizado hoje. Você tem a Petrobras provendo boa parte do combustível nacional, mas você tem sempre espaço para essa importação. Aí que mora a preocupação do mercado, porque hoje essa importação é feita por empresas privadas e acaba tendo essa diferença de preço, como eu comentei antes, né? Agora, a Petrobras já está num período forte de desinvestimento, né? A gente já viu vários ativos sendo vendidos, o mercado já foi privatizado vários dos ativos da Petrobras, né? O foco na extração de petróleo, né? Era teoricamente aonde a Petrobras ia se especializar, isso com o governo atual, né? Porém, antes essa loucura de preço que a gente está vendo. Agora, qualquer tentativa de congelamento de preço é sabida internacionalmente que ela é, assim, loucura, né? Então, a gente sabe disso, a gente viu os nossos países vizinhos aqui tentando congelar preço de qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de produto, e isso, meus colegas aqui podem afirmar aqui que a gente sabe que não vai funcionar, seja presidente A ou presidente B, Kellen. O congelamento de preço não deveria estar na mesa, tá? O governo tentou, há pouco tempo atrás, um fundo de contenção, de estabilização de preços. Pode ser uma solução em curto prazo, né? Mas eu acho que a solução, ela é mais estrutural, né? A gente precisa esperar e, pessoal, a gente sempre fala, as commodities, elas são cíclicas, em algum momento a gente vai ver a alta de juros, como os colegas falaram, isso tende a diminuir o consumo e naturalmente a gente pode ver os preços internacionais caindo, né? E isso pode ajudar aí a reduzir esse impacto dos combustíveis, né? E a gente não vai precisar mudar toda a política nacional de combustíveis, né? Que eu acho que seria devastadora, dado a estrutura ou a situação hoje do Brasil, tá? Então a gente vê com um pouco de preocupação, mas sabendo que não tem muito o que se fazer em relação a isso, viu, Kelly? Pois é, eu estava aqui buscando no meu celular uma mensagem que recebi da audiência, que era justamente nessa direção. Eles me perguntavam o que se faz numa situação em que o preço do diesel já está tão alto, porque o diesel é um dos principais componentes de custo de produção no agro brasileiro. E ainda com análises que apontam uma tendência altista para diesel. Tem alguma alternativa? Você que é um estudioso da área de energia, há algum caminho ou não? Simplesmente a gente vai ter que absorver esse custo de produção e entender que é parte de um ciclo? Depende de quem que a gente está falando, né? Os produtores rurais aí, como são produtores já capitalizados, grandes, eles têm capacidade de fazer uma compra no mercado futuro e travar boa parte do preço deles, né? O que isso é amplamente utilizado já no mercado de soja, né? As grandes corporações e empresas já trabalham com esse mercado, né? E se você olhar hoje o mercado futuro, Kellen, você vê uma inversão. Então o contrato futuro de combustíveis ele é mais barato que o contrato atual, mas não é uma solução que está acessível para boa parte do mercado. E aí é muito difícil ter uma solução que vai resolver o problema em curto prazo, a não ser a gente ter essa queda de preço no mercado internacional ou o câmbio, né? Acho que o Jason comentou ali sobre um câmbio, por exemplo, abaixo de 4. Eu acredito que se isso viesse a acontecer, a gente poderia ver, sim, uma queda de preço significativa
dos preços de diesel, tá? Então, porque é sempre uma combinação entre esses dois, né? Você tem o preço internacional da commodity e você tem o nosso câmbio. Como os dois subiram muito, né? A gente tinha um câmbio de R$4, né? 3,50, 2 anos atrás. Hoje nós estamos falando de um câmbio de 5. Então, essa combinação é que trouxe o combustível para o preço que está agora. Então, ou o mercado internacional dá uma arrefecida, né? Que aí eu acho que não vai acontecer em curto prazo, por tudo isso que a gente falou, ou o câmbio dá uma arrefecida. Então, se um desses dois fatores acontecerem, a gente sim pode ver um preço mais barato de diesel na bomba, que é o que afeta todo mundo, né? Porém, as expectativas hoje não são das melhores, viu, Kellen? Muito bem, obrigada, Ismailey. Gostaria de saber de você, Christopher, como essa pauta de custo de combustível vai entrar no cenário eleitoral por cada um dos candidatos que você acompanha de perto, todas as manifestações que eles fazem. Olha, eu acho que concordo aqui com o Jason, que o mercado hoje vê na política macrofiscal, talvez não tantas diferenças entre os dois candidatos. Eu até acredito que a política econômica do presidente Bolsonaro, se ele ganhar a reeleição, teria um quadro mais amigável ao mercado, e acho que o mercado saiu muito machucado com a mudança do teto no segundo semestre do ano passado, e talvez está se dando conta que, de fato, a política fiscal do atual governo está, pelo menos, segurando algumas despesas de forma relevante. Dito isso, a grande diferença está mais no setor de petróleo e gás mesmo, né, e como que o governo pode manejar as estatais. Concordo com o que o Ismailey colocou, em torno das restrições, mas se o presidente Bolsonaro ganhar a reeleição, acredito eu e nós na Eurásia que parte da agenda vai ser uma agenda de tentar colocar a agenda de privatizações e provavelmente a privatização da Petrobras na mesa. E aí tem uma proposta do ministro Paulo Guedes, que ele tem namorando há 3 anos, que é você criar um fundo fora do teto, proveniente de receitas de privatizações e talvez dividendos. Parte disso repaga a dívida e outra parte para o lado social. Então, um gasto a mais fora do teto estaria associado a uma agenda de privatizações. Outros que se vai ser aprovado ou não, mas eu acho que a agenda vai estar posta. Então, de um lado, um candidato que deve propor privatização da empresa, e do outro, o ex-presidente Lula, que vai tentar introduzir um controle maior da estatal sobre o setor, diminuir o papel do setor privado, rever a agenda de venda de ativos, e não só focar no lado de exploração do lado da exploração da empresa e também do lado do refino, né? Então e também tentar aos poucos ter um controle maior do preço, olhando as restrições e dificuldades de encaminhar isso. Então são políticas totalmente opostas. Claro que não se faz uma transformação do dia para a noite, mas eu acho que se existe talvez um lado onde os preços de ativos vão mexer muito, eu acho que é nesse aí do setor de petróleo e gás. E na eleição vai se importar. Concordo que, evidentemente, é ruim se houver um aumento de preço, mas acho que uma proposta que o governo pode tentar encaminhar para tentar mitigar o aumento de preço de diesel é fazer alguma compensação fiscal para a Petrobras via um crédito extraordinário. Então, acho que isso é uma opção na mesa para tentar evitar um aumento do preço de diesel para os consumidores. O Michel Temer fez isso na greve dos caminhoneiros, pode fazer um equilíbrio semelhante agora no curto prazo. Muito bem, muito obrigada. A gente volta com vocês já. É hora de seguirmos para mais uma rodada aqui no Hora H do Agro. A gente já passou por vários temas, desde eleição, formação de preço de combustível, estratégia econômica que os candidatos devem ocupar e quais os impactos disso para a economia e agro brasileiro. Agora a gente vai avançar mais um pouquinho e importar as discussões lá de fora. Afinal de contas, o lockdown na China está impactando nas expectativas aqui do agro brasileiro, assim como a guerra na Ucrânia e toda a situação, claro, que a gente acompanha da economia norte-americana. Que tipo de impactos isso vai trazer para a economia? Se então, a economia um dos principais temas das eleições deste ano? Vamos saber já. Jason Vieira, começo por você. Se a economia, a renda, a geração de emprego são os temas que estão no centro da discussão da eleição de 2022, a minha pergunta para você é: que tipo de impacto o Brasil está tendo neste momento, e até o Brasil do agro, do lockdown na China,
da guerra na Ucrânia e da situação econômica da economia norte-americana, por exemplo? É o impacto que, na verdade, o mundo inteiro está sofrendo, é o impacto inflacionário, nós estamos tendo choques de oferta por conta desse problema. Esses choques de oferta, eles, na verdade, se multiplicam, principalmente nas nações que têm a dependência grande de commodities, como o Brasil, e o Brasil ainda tem, para piorar a situação, a questão do câmbio. Nós somos uma economia fechada, de intervenção estatal, nós não somos exatamente um país capitalista. Melhorou um pouco desde 2016, mas ainda somos uma economia fechada de intervenção estatal, mas que depende demais do dólar. E ao dependermos demais do dólar, nossa economia sofre toda vez que nós temos uma desvalorização muito intensa, o que seria um contrassenso num país exportador e num país que depende de commodities. Nesse sentido, poderia parecer que nós nos beneficiamos muito de um câmbio desvalorizado, mas até o setor agrícola sofre bastante com o câmbio a partir de certo ponto, em especial com a volatilidade cambial, por conta dos custos. Nós temos custos do setor agrícola, são altamente dolarizados, maquinário, implementos, fertilizantes, como nós estamos passando agora com esse problema lá fora, grãos, sementes, tudo isso vem de fora e tem o seu custo em dólar, além, obviamente, do combustível. E se considerando que o impacto agora tem um cerne ali na questão da Ucrânia, que pega milho e pega trigo, pega também petróleo e gás, acaba impactando em nível global também o próprio posicionamento da OPEP, que não tem a menor vontade de fazer algo para, por exemplo, mudar a oferta de petróleo, porque, como ela disse no passado, quando bateu a menos 20 o contrato futuro e bateu a $30 o barril, ninguém veio ao socorro da OPEP. Não é agora que a OPEP vai vir a socorro do mundo. Energia é um privilégio, não é um direito, então paguem por esse privilégio. E aí, exatamente como está funcionando agora. E o setor, obviamente, como todos os setores, como a economia como um todo, ele sofre. O problema desses eventos é a imponderabilidade, são eventos imponderáveis, não tem previsibilidade Sim. de quando eles vão acabar, até por conta das próprias características. E aí, nesse cenário, temos que aguardar ao fim dos eventos. Eles podem acontecer de repente, como eles iniciaram também, e de repente você pode ter até um cenário de conjunção dos dois eventos acabando juntos e que podem ter um resultado econômico muito bom. Muito bem, Jason, muito obrigada. Smailo, a gente acabou de ouvir o Jason falando da sua área e a área de energia. Como é que essa situação da guerra na Ucrânia, impactos na Rússia, tendem a trazer uma tendência para a energia de agora em diante? Na verdade, a gente já vinha passando por um problema, né, pós-Covid ali, pós-crise mundial, de reestabelecimento na produção. A gente viu que o desinvestimento no setor de petróleo e renovável, na verdade, basicamente o setor de petróleo vem sendo alvo aí de muita polêmica, né? As políticas dos países aí têm sido bem diretas aí para cortar a emissão de carbono e etc. Então, os bancos acabaram diminuindo investimento para a exploração de petróleo, colocando investimento em combustíveis renováveis. Isso funciona muito bem, mas quando a gente acontece um choque de oferta igual está acontecendo agora, o mundo acaba não conseguindo ter uma recuperação na velocidade que precisava. Então vai ser um momento bem complicado, viu, Kelly? E eu acho que o mundo vai acabar fazendo algumas transformações. A gente acha que isso vai mudar, sempre nas crises vem mudanças estruturais, a gente acha que isso vai acontecer. A própria Europa está se reestruturando de alguma forma para não ficar tão dependente do petróleo, especialmente do petróleo russo, é claro, mas também dependente do petróleo gás, né? Como a gente viu esse ano, não tem muito o que fazer, você precisa do gás russo, os americanos também são altamente dependentes de petróleos e derivados. Então a gente deve viver um ano difícil, né? E é como eu falei ali no início, eu acho que o problema não vai ser nem o faltar, né, ao combustível. O problema é o preço, o custo que se paga para ter essa energia, vamos colocar dessa forma. E não é um caso só do Brasil, né, pessoal? A gente tem que entender que a inflação, né, e o custo alto, ele está acontecendo globalmente, inclusive nos grandes produtores, né? Se você olhar o próprio Estados Unidos, eles estão com uma das maiores inflações aí da história, justamente porque está sendo impactado por essa redução de oferta de geral, né? Tem o trigo, que o pessoal falou ali, tem o trigo e etc. Então,
acho que vai ser um ano bem complicado. Com certeza. Obrigada, Smiley. Christopher, a gente está chegando ao finalzinho do programa, temos mais uns 5 minutinhos. Gostaria só de pedir para você amarrar o cenário eleitoral para a gente em algumas pequenas informações que puder nos trazer nesses 2 minutinhos finais que você tem. Não, perfeito. Eu só tentaria amarrar o cenário eleitoral doméstico e o global, pensando onde é que o Brasil se encontra com todas essas transformações que a gente está vendo no mundo. Eu diria que é um livro de 2 capítulos. Quando a gente olha assim, essas ameaças ou riscos globais, eu acho que a distribuição de riscos está mais para baixo, para cima, não é? Porque é de riscos que podem impactar o Brasil. A política de Covid-0 na China, na nossa leitura, é que o governo chinês vai estar muito comprometido para manter essa política zero de Covid-19, que tende a levar a um crescimento menor na China esse ano. Na nossa visão política da Eurásia, o conflito na Ucrânia ainda está num ciclo de escalação, não vemos uma saída diplomática, então isso tende a significar uma inflação global de alimentos maior e também combustíveis em alta. Então isso, no fundo, é um desafio inflacionário para o Brasil esse ano, e se sente em dores sociais, que tende a favorecer o Lula nessa eleição. Tá? Agora, a gente também tem que pensar esses momentos geopolíticos, e praticamente a crise da Ucrânia, e as repercussões disso para o Brasil nos próximos anos. E aqui nós vamos ver um choque geopolítico profundo, vai levar uma reorientação geopolítica, onde a Rússia e a China vão estar muito mais próximas, vai levar um mundo de um tensionamento maior dos Estados Unidos e a China, vai levar um debate internacional de segurança de cadeia alimentar, cadeias de produção e energética. Nesse mundo onde países estão pensando nesse sentido de segurança nacional, o Brasil pode sair ganhando, porque é um mundo onde os preços de commodities tendem a ser mais elevados e onde empresas europeias e americanas estão querendo investir no Brasil e também da China. Para o setor agro pode ser uma oportunidade, sim. E aí, olhando 2023, 2024, talvez a inflação venha a cair, não é? Então, eu acho que nesse realinhamento geopolítico, existe um espaço aqui para o Brasil se sair razoavelmente bem. A gente está vendo isso um pouco com fluxo, nesses últimos meses, mas eu acho que é um efeito, não é, que tem pernas que vai além do curto prazo. E nesse contexto, aí o próximo governo pode lidar com essas oportunidades. O risco se todos os bascos estão mais baixos, porque a economia global entra no equilíbrio de menor crescimento e mais inflação, aí todo mundo perde, não importa o ganho relativo. Então acho que eu diria que mais do que nunca o cenário internacional vai ser crítico, não só para olhar a perspectiva eleitoral no Brasil, mas também pensando como o próximo governo vai lidar com os desafios de lidar com demandas sociais de um lado, com sustentabilidade da dívida do outro. Muito bem, muito obrigada. Aproveito para já agradecer a você, Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurásia Group. Muito obrigada, volte sempre. Assim como agradeço a você, Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Muito obrigada, volte sempre. E a você, Smiley Curcio, head de petróleo, gás e renováveis da StoneX Brasil. Foi uma satisfação ouvir vocês. E seguimos em frente porque o nosso tema agora é crédito rural. Em entrevista exclusiva aqui ao Hora H do Agro, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil informou que pretende pedir recursos 69% maiores ao governo para equalização dos juros do próximo Plano Safra. Eu conversei com Bruno Luque, diretor técnico da entidade. Bruno, seja muito bem-vindo. Qual é a meta de recursos para o Plano Safra 22-23? A maior discussão desse Plano Safra é recurso para equalização. Ano passado foi 13, e esse ano nós estamos visualizando e já demandando isso através dos documentos que a CNA já vem discutindo e apresentando ao governo, são 22 bilhões. É o mesmo volume que o ministro Marcos Monte já colocou que está sendo trabalhado. E de onde vai vir esse recurso? Qual vai ser o orçamento? Essa é a principal questão. Hoje a questão maior é buscar o orçamento para compor esses 22 bi. Mas isso a gente já está sendo discutido com a própria FPA, que está nos ajudando com a consultoria especializada em orçamento público, para tentar identificar. Mas aí, vamos supor que a gente não consiga chegar nos 22, vai faltar um pedaço. Aí cabe uma discussão nacional. Então, até mesmo, temos que alterar a lei do teto, criar um regime de exceção, como foi criado no Covid, uma emergência muito maior, que é uma emergência de segurança alimentar.
temos que discutir isso nesse momento do plano. Não podemos deixar essa discussão para o ano que vem, onde o preço dos alimentos vão estar muito mais altos e aí a gente não vai ter conseguido ainda produzir o que seria necessário para tentar essa redução. A CNA está propondo flexibilizar a lei do teto de gastos se o recurso que conseguirem for menor do que os 22 bilhões de reais solicitados para equalizar as taxas de juros do Plano Safra 22-23? Não, no primeiro momento nós estamos buscando no orçamento. Em todo o recurso que existe no orçamento público, onde é que nós podemos buscar recurso para o Plano Safra? Se nós não conseguimos chegar na totalidade dos 22 bi, nós estamos propondo iniciar uma discussão, né, para avaliar se isso é um problema de emergência, a semelhança do Covid, é uma emergência de segurança alimentar. Então, é propor o debate para isso e se realmente se concluir que deve ter uma flexibilização nesse momento, e aí sim, essa decisão vai ser compartilhada com o governo e com a sociedade. E quais vão ser as prioridades do governo para este ano 22-23? As prioridades que nós coletamos com as federações, ouvimos aí os sindicatos, seria as questões principalmente do Pronamp, né, o Pronaf e o Pronamp, que estão ali, são linhas voltadas para o pequeno e médio produtor, como eu falei, é o que tem mais dificuldade de buscar isso no mercado hoje, principalmente para investimento. Depois tem algumas linhas que são essenciais e que a gente precisa investir muito, que é o PCA, que é a construção de armazéns. Essa já vem sendo priorizada pelo governo já há algum tempo e foi uma das primeiras que se encerraram, acho que a gente conversou sobre isso no ano passado. A linha ABC, né, que é outra para financiamento em sistemas sustentáveis, recuperação de áreas sensíveis, que também é uma linha importantíssima, que merece toda a atenção. E as linhas voltadas à irrigação, que são linhas que aumentam a produtividade de uma forma imediata, né, também que são linhas que foram colocadas, que vêm sendo discutidas. Muito obrigada, Bruno Luque, diretor técnico da CNA, pelos esclarecimentos sobre crédito rural e Plano Safra 22-23. E agora eu tenho um recado para você. Hoje eu falo com você que produz soja. Essa commodity é tão importante para o nosso país, sendo a base de tantas exportações e de tantos produtos que a gente não pode deixar a produção cair, não é mesmo? Pois saiba que para ajudar na proteção da sua lavoura e você produzir melhor, a Yara tem um portfólio completo de soluções para os desafios que a soja apresenta. Uma dessas soluções é o super lançamento Doraimax. Dê a largada na colheita no melhor momento para você com esse herbicida. É uma tecnologia inovadora com um novo ingrediente ativo de ação rápida e eficaz, que te possibilita, inclusive, antecipar a colheita. Muito mais facilidade, né? Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela para saber mais sobre essa e outras soluções para a soja. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida.